Alzira de Jesus Peixoto Catone, nasci em 7 de março de 1935. Fui para Caetano em 44 e eu ia de bonde. Tinha um passe escolar azul e eu às vezes não ia de bonde, pegava esse passe para comprar sorvete. Eu morava na Barão de Tatuí, que é bem próximo, mas eu tomava o bonde na Angélica, ele dava uma volta enorme e a gente descia em frente a Caetano de Campos. Eu entrei no 2º ano primário. Tive uma professora que chamava Dona Cacilda, mas eu não lembro se ela era do 2º ou do 3º ano. Tovica, que era professora de português, mas eu não lembro da professora de matemática, que era aritmética, que a Dona Preciosa que dava aula de História e Geografia. Ela me encantava porque ela tinha os cabelos brancos pintados de azul. Era o máximo. A diretora era Carolina Ribeiro, ela era muito brava. A gente ia pro auditório e era aquele algazarra, quando ela põe o pé no auditório, silêncio geral. E da lanchonete, que era no porão, a gente recebia um lanche, era um pãozinho com manteiga e um café com leite. A gente descia no porão para tomar esse lanche. Peraí, Patrícia, eu não lembro se eles davam ou se a gente comprava, porque passava uma servente com uma caixinha com uns vales. E a gente pegava esse vale e descia lá embaixo e tomava um lanche. Olha, o refeitório era no porão, você recebia uma caneca de café com leite e um pão francês com manteiga. A servente passava com um caldeirão grande e a concha ia enchendo as canequinhas. E depois a gente recebia. Era enorme, tinha mesa de refeição mesmo. Mesa de refeição. Eu só não lembro se eram banquinhos ou se eram cadeiras, mas era mesa, era refeitório. Não tinha toalha, não tinha nada, era madeira lavada. E o pão, aí podia ir brincar. Da caixa escolar eu lembro, tinha uma carteirinha assim que o pai dava R$2, R$3, sei lá. E a gente colaborava com, também não sei com o quê. Agora, deste porão eu lembro bem, por exemplo, das aulas de puericultura, que nós tínhamos no 3º ano primário. Então a gente dava banho em boneca, aprendia a trocar fralda, aulas de puericultura. Olha, eu entrei em 44. A minha classe era mista, mas era dividida, os meninos para um lado, as meninas para o outro, mas era misto. E o recreio também era misto, mas tinha uma linha no meio do recreio, os meninos para um lado, as meninas para o outro. Então tinha canto orfiônico, que ficava na parte de cima do auditório. E feijar, depois cantava primeira, segunda, terceira voz, isso eu lembro. O uniforme era saia azul marinho, meia 3/4 branca, sapatinho preto, blusa branca com a bolinha correspondente ao ano. Então eu comecei com 2 bolinhas, porque eu comecei no 2º ano. Mas no 5º ano já caíam as bolinhas e você tinha um distintivo, que devia ser o distintivo do colégio, né? Bordada, bolinha bordada. Bem da biblioteca. Eu fiquei encantada a primeira vez que eu entrei na biblioteca da Caetano, porque eu não conhecia nenhuma biblioteca, não. A biblioteca era assim, você podia escolher um livro numa estante que ficava à altura das crianças. Depois, mas você tinha que ler um livro com texto, porque a gente sempre pegava de gravura, né? Aí tinha que ler um livro de texto e trazer para casa. Tinha um prazo para você fazer, depois devolver, e aí tinha um trabalho sobre o livro, a bibliotecária que dava, que organizava, tinha uma fichinha para ver o livro que você pegou, quando é que você tinha que devolver, aquela coisa toda. Tentei com aquela biblioteca. Na Segunda Guerra, eu estava na Caetano, e aí eu recebi um distintivo, que eu não tenho mais, que chamava Esforço de Guerra. Foi quando o Brasil foi para a guerra. Então era um incentivo, a professora incentivava a gente a estudar bastante, porque com isso estava colaborando para o Brasil ganhar a guerra. Aí, de acordo com uma determinada nota, tinha uma nota padrão, que eu não sei mais qual é, devia ser 80, 85, 90, você recebia esse distintivo e andava com ele pregado na blusa. Ele era feito de feltro. Sabe de quem eu lembro muito bem? Do Washington Luiz, que era interventor. E ele foi uma vez visitar a escola
Porque nós ficamos encostados na parede, assim, nos corredores, e ele passava no meio. E aí a gente fazia uma salva de palma, e isso eu lembro bem. Tinha um cavanhaque branco. Eu lembro bem do Malbataan. Malbataan, mas só que eu não lembro que ano eu estava. E ele foi fazer umas brincadeiras com a classe sobre aritmética. Isso eu lembro bem. Depois teve um concurso que me decepcionou demais, porque você tinha que ler um livro chamado Uma Aventura em Goa. Uma Aventura em Goa. E eu pedi para meu pai, pedi até que ele comprou o livro para mim, eu estudei o livro, lá li e ganhei o concurso, ganhei um livro de presente, Uma Aventura em Goa. Então eu fiquei muito decepcionada com isso, mas muito, porque pensei que fosse ganhar outro livro, né? Que batia o sinal para você sair do... A cerveja e passava pelo corredor batendo um sino, então a gente sabia, professora, né, que era a hora do recreio. E quando terminava o recreio, também. Ela batia o sino, ela subia numa escadinha, batia o sino, a criançada já entrava tudo em fila para voltar para as classes. A professora ia, cada uma na frente da sua classe. Ela pegava os alunos no recreio, em cima da lousa. Que naquela época acho que era lousa, agora acho que é quadro negro, ou não sei, tinha um alto-falante. E a dona Carolina ouvia na diretoria. Então, de vez em quando, a classe ia, e ela aparecia quando eu acho que a bagunça era muita, que não devia ser muita, porque a gente não era também tão indisciplinado, né? Ela, de vez em quando, ela aparecia nas classes. Caneta de pena, um tinteiro, um limpa-pena de feltro, tinha o tinteiro dentro de uma caixinha que geralmente as mães pegavam um pó de arroz, chamava Lady, mas elas falavam Ladi, fazia um buraco, colocava o tinteiro ali dentro e você levava aquele tinteiro para a escola com pena, aí você enxugava a pena, tudo. E teve uma época que tinha o tinteiro na carteira, mas eu tenho a impressão que a confusão era muito grande, então passou esta coisa da caixinha de pó de arroz com o tinteirinho dentro, mas começava a escrever com caneta terceiro ano. Tinha aula de caligrafia. A cadela era o seguinte, você recebia a lista de material no começo do ano e tinha uma papelaria que chamava Papelaria São Francisco, que era onde é agora o ônibus que vai para o aeroporto. E essa papelaria fornecia todo o material. Então você chegava lá, segundo ano, tinha a lista e já vinha o material todo completo para o ano inteiro. Lembro que nós tivemos uma vez aula de postura, como levantar, sentar, ficar em pé durante algum tempo, apoiando primeiro num pé, depois no outro. Eu tinha dentista, doutora Nésia, que depois continuou, eu saí, ela continuou, mas eu nunca fiz tratamento lá. Pronto.